Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E falando ainda sobre cultura, nós vamos conversar na nossa aula de hoje sobre música. Eu tenho certeza que todo mundo ama música, cada um tem aí os seus gostos musicais, o seu ritmo preferido, cantor favorito, e até mesmo alguns se arriscam a cantarolar algumas notas ou tocar algum instrumento. Mas o objetivo dessa aula de hoje, pessoal, além de conversarmos sobre música, que é um tema tão bom, é o de trazer para vocês os conceitos de música e a sua ligação com a cultura. Então vamos lá? A definição de música é muito contestada e devido às suas fortes conotações e seu uso além do assunto em si. Ela pode ser considerada, por exemplo, uma forma de arte da expressão pela combinação de sons e silêncio. A música como som, então, ela tem uma definição comum de música, né, que é rotulá-la e como simplesmente sons organizados, ou os mesmos mais sofisticados. O conceito presente na seguinte afirmação: a brilhante organização de sons e silêncio. Essa definição é notadamente corrente lá em meados do século XIX em diante, quando se começou aí a analisar a relação entre som e percepção, ou seja, a combinação perfeita de ritmo, harmonia e melodia. Nós podemos definir a música como a arte de produzir efeitos estéticos através de fenômenos acústicos, uma definição mais ampla e precisa. A música como arte, né, pessoal, ela é uma forma de produzir ou transmitir o que é belo. É uma forma de expressão que utiliza os sons como matéria-prima, assim como a linguagem convencional utiliza as palavras. Quando a gente fala ali em música como experiência subjetiva, né? Outra definição aí comumente usada para música, né? E a tem como capaz de dar prazer ou melodiosa. Essa visão ela é usada para argumentar que alguns tipos de organizações sonoras não são música enquanto outros são. Desde que a abrangência para o que é aceito como música varia de cultura para cultura e de tempos em tempos, outras versões elaboradas dessa definição admitem algum tipo de evolução musical de caráter cultural ou social. Essa definição, pessoal, ela foi predominante lá no século XVIII, quando, por exemplo, Mozart preconizou que, abre aspas, a música jamais deve esquecer-se, jamais deve deixar de ser música, fecha aspas. Aqui a gente fala um pouquinho de música como previsão, né? Não tão comum é a definição cognitiva do que seria música. Para esta concepção, a música não é meramente som ou a percepção deste som, mas as maneiras pelas quais percepção, ação e memória são organizadas. Essa definição ela é influente nas ciências cognitivas, que procuram localizar as regiões do cérebro responsáveis por relembrar e analisar os diferentes aspectos da experiência musical. A definição, nesse caso, inclui em si a dança. Quando a gente fala em música como construção social, temos aí as teorias pós-modernas, né, que concebem que a música, assim como a arte, é definida primeiramente por seu contexto social. De acordo com essa visão, a música é o que as pessoas chamam de música, seja um período de silêncio, algum tipo de som ou a sua performance. Esse aqui é o John Cage, né? O trabalho de John Cage, chamado 433, é baseado nessa concepção de música, né? E 433, pessoal, é uma música de 1952 desse compositor e maestro John Cage, a qual é composta de 4 minutos e meio de silêncio. A obra ela vai se enquadrar no movimento happening e é uma peça precursora da arte conceitual por criar a expectativa
mas não executar uma única nota musical. A gente vai falar um pouquinho de música como fonte histórica, né? Então a música, ela passa a ter um caráter de fonte histórica, né? Quando os compositores, eles transmitem através das letras seus elogios ou indignações sobre determinados fatos históricos. Por conta dessa variedade, né, de definições, o estudo da música, ele é igualmente caracterizado pela diversidade. Esses estudos podem ser do som, da vibração ou acústica, o estudo cognitivo da música, de teoria musical e performance prática, ou ainda teoria musical da etnomusicologia, e o estudo também da recepção e história da música, geralmente chamado de musicologia. Falando um pouquinho de música como manifestação estética. Então, trata-se de uma concepção amplamente difundida, né, na qual a música ela é entendida como uma complexa organização dos fenômenos acústicos com o objetivo de alcançar um fim estético. Este conceito, pessoal, ele tem como base a observação dos vários períodos históricos da música, onde em cada um deles os músicos se apropriavam de determinados materiais para assim manipulá-los e chegar a uma obra artística de acordo com as suas ideias estéticas. Povos do mundo todo produziam música muito antes das primeiras orquestras, né? Que foram ali surgindo durante o Barroco Europeu, lá no século XVI. E mesmo muito antes do século XI, quando Guido d'Arezzo criou a notação musical da forma como a estudamos até hoje. Feitas para cerimônias religiosas ou até mesmo festivas, essas primeiras músicas, né, de diferentes culturas nos influenciam até os dias atuais. Então, vários mitos africanos, asiáticos e americanos, eles narram como que os deuses inventaram os instrumentos musicais, né, durante a criação do mundo. Ainda hoje, para alguns povos, né, os instrumentos eles têm poderes sobrenaturais e permitem que os homens se comuniquem com os seus ancestrais ou com os próprios deuses. Quando pensamos em músicas antigas, logo vem à mente a música clássica, né? As orquestras e seus instrumentos requintados. Dificilmente nós paramos para pensar na produção musical de povos indígenas, africanos, orientais. Isso, pessoal, talvez ocorra porque a gente tem aí uma formação artística e musical proveniente do neoclassicismo, né? Que durante um longo tempo ignorou um outro tipo de música que não fosse a erudita. Aí a gente fala, né? E qual seria a importância da cultura musical nos tempos atuais? Né? Uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Então, a música, pessoal, ela é a mais universal das artes. A sua presença se dá não apenas ao longo da história, mas também nas mais variadas formas e também culturas. Então, não há civilização grande ou pequena que não possua a sua própria expressão musical. A apreciação dessa arte não depende de língua ou nível cultural. É o prazer proporcionado por essa mistura de harmonia, ritmo, melodia e timbre, o que realmente importa. Porque a música, pessoal, ela está diretamente ligada ao encadeamento das emoções, tá? Então, as composições, elas podem nos suscitar alegria ou tristeza, euforia ou paz de espírito. O espectro emocional, ele é vasto, né? E pode unir diversas pessoas em um contexto social através de um mesmo sentimento. Então, quando a gente vai ali do tropicalismo brasileiro ao punk londrino, do samba carioca de Noel e Cartola ao blues americano de B.B. King e Muddy Waters, né? Ali alguns desses movimentos, eles ganharam uma amplitude mundial, né?
Então, nada mais natural, já que a música é capaz de unir diferentes culturas. Afinal, os ritmos contagiam, né? A corda de violino que reproduz Beethoven fala a alma do ouvinte hoje, como falava o compositor alemão 200 anos atrás. Falando um pouquinho de cultura musical, né? Então, para melhor apreciar essa criação humana, é importante adquirir cultura musical, né? Então, hoje, graças à tecnologia, as pessoas ouvem música com mais frequência, quase o tempo todo, né? Mas poucas entendem de verdade essa arte. Então, é importante lembrar que a música não se resume à sua função somente de entretenimento, né? É preciso, em primeiro lugar, abrir o nosso leque aí para além daqueles sons que nos parecem imediatamente agradáveis. Porque respeitar e entender a expressão musical de diferentes culturas e grupos expande a nossa visão de mundo. Isso é muito importante para estimular uma maior tolerância, né, aí à diferença, que é uma necessidade cada vez maior na nossa sociedade moderna. A importância, então, nos tempos atuais, né? É possível trabalhar a cidadania através da educação musical. Então, a gente pode falar disso aqui com vocês, né? Porque ajuda a desenvolver a sua expressão individual, traduzindo ideias, sentimentos e valores culturais através da música. Então, com isso, a gente acaba criando aí uma ponte entre o universo interior e exterior de um indivíduo, o que permite ainda uma melhor integração com o contexto social em que se vive, né? Então, para uma vida em sociedade que se torna cada vez mais estressante e fragmentada, né, separada, essa prática vai reduzir os efeitos negativos da modernidade. Então, a música, pessoal, ela também colabora para a construção de identidade de grupos minoritários e carentes. Então, afinal, ela é capaz de dar voz àqueles que normalmente não têm espaço para expressão, o que pode afetar diretamente a autoestima dessas pessoas. Então, basta lembrar, né, de James Brown, que ele falava ali com o seu público, né, solicitando ali para que o seu público cantasse I am black and I am proud, que significa sou negro e tenho orgulho. Então, a cultura musical, ela ainda combate a alienação massificante dos meios tradicionais de comunicação. Então, é um fato incontestável que nenhuma outra arte possui uma resposta mais efetiva na promoção do equilíbrio fisiológico e emocional. Ou seja, a música traz bem-estar físico e psíquico àqueles que podem apreciá-la e também estudá-la. E como mencionado, ela ainda colabora para o desenvolvimento saudável dos cidadãos. Então, o seu caráter lúdico também permite, né, que seja utilizada como uma ferramenta de aprendizagem. Então, fazer parte de um coral ou aprender um instrumento são atividades que vão ter efeitos complementares na inclusão de uma criança ou jovem enquanto cidadão. Então, pessoal, por fim, a cultura musical ela vai alargar, né, a nossa visão de mundo, promovendo aí a tolerância. Bom, pessoal, por enquanto eu vou ficando por aqui e eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Até já!